A paz e a graça, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais um dia na presença do Senhor, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Quarta-feira, hoje ainda não estamos presencialmente, somente no domingo nós estaremos presencialmente, mas vamos tirar aqui alguns minutos para que juntos possamos louvar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado livramento. Sabemos que o Senhor é Deus em nossa vida. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer em nome do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Obrigado, obrigado. É muito bom estarmos na presença do Senhor. É muito bom adorarmos a Deus. Eu queria meditar com vocês em uma história bem interessante, um fato que aconteceu na vida de João Batista, e isso faz com que nós venhamos refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas fraquezas, sobre os momentos que nós passamos na nossa vida, e muitas vezes ficamos em dúvida. É fato que muitas vezes nós perguntamos para nós mesmos e até para Deus e até para os outros: será que isto ou aquilo é da vontade de Deus? Quantas lutas que nós passamos, quantas adversidades que nós passamos, e muitas vezes nós estamos sempre perguntando: será que isso que eu estou passando é da vontade de Deus? Às vezes algo ruim que nós estamos passando e nós perguntamos se é da vontade de Deus aquele sofrimento. Nós temos muitas vezes a ideia de um Deus que quer que nós estejamos sofrendo. Ou parece que é um Deus que está sempre nos castigando, quando na realidade as Escrituras nos ensinam que Deus quer o nosso melhor, que Deus tem cuidado para que nós sejamos felizes e muito abençoados. E nós às vezes não entendemos isso. Isso é bem interessante, porque parece que a nossa cabeça tem uma dificuldade de compreender isso. E eu queria refletir com vocês nessa história de João. Aqui no capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, no verso de número 1, começa assim a história. Capítulo 11 de Mateus, verso de número 1. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, João estava no cárcere e ouviu falar das obras de Cristo, e mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Verso 7. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer-lhes às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Verso 8. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas ou vestes finas, em algumas outras traduções? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas ou vestes finas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, ou muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que João, ou é maior do que ele. Que palavra maravilhosa. É bem emblemático aqui esse texto, porque Jesus estava aqui dando, na realidade, instruções aos seus 12 discípulos, e ele parte dali para pregar nas cidades da região. E João Batista, que já estava preso, ele fica sabendo que Cristo está ali nas redondezas, e então João
manda ali alguns dos seus discípulos perguntar se de fato Jesus era aquele que havia de vir ou se ele deveria esperar outro. Surge assim o texto como se João estivesse com dúvida, como se João estivesse meio cético em relação ao próprio Cristo, aquele que ele batizou, aquele que ele mesmo testificou. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente João está passando por um momento difícil. A cabeça de João, dentre algumas horas ou alguns dias, vai ser posta ali numa bandeja. João vai ser morto. Ele sabe ali que a vida dele está pelo fio. Ele vai morrer ao fio da espada. Ele não sabe o que fazer. Ele teme a morte. Mas bate ali uma certa dúvida no coração de João. Como todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por alguma dúvida. Quantas vezes nós não nos perguntamos se aquilo que nós estamos passando, se de fato é da vontade de Deus ou não, como eu acabei de citar no início aqui na introdução. Quantas pessoas me perguntam, pastor, será que isso que eu estou passando agora é da vontade de Deus? Enquanto que a Bíblia afirma constantemente, inúmeras vezes, do começo ao fim, que a única vontade de Deus é que nós sejamos felizes, que a vontade de Deus é que nós venhamos cada dia ser abençoados, que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, que o nome de Deus não pode ser glorificado vendo seus filhos humilhados, jogados às traças. E às vezes a gente não entende isso de forma nenhuma. E às vezes é preciso compreender aquilo que Deus quer fazer e a gente não compreende. E é bem interessante aqui esse texto. Os discípulos de João chegam ali até Jesus Cristo para fazer a pergunta da qual João lhes enviou para fazer a Jesus. E então, eles fazem essa pergunta a Jesus. É bem interessante que Jesus ali poderia responder com uma certa, como é que eu diria, poderia dizer, um certo cajado em João. Ou seja, Jesus poderia ser um pouco ali, dar em João ali como é que seria, uma repreensão diante de tantas coisas que João testificou, e agora João está de certa forma um pouco cético em relação à pessoa de Jesus, à figura de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não faz nenhuma afirmativa e nem, no entanto, Jesus não faz nenhuma negativa e nem repreende a João. Pelo contrário, o que Jesus manda, o recado que ele manda para João, ou mesmo que ele fala para os discípulos de João, para os mensageiros que João envia, é simplesmente isso. Respondeu-lhe Jesus no verso 4, ide contai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E eles partiram, e começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E é justamente aqui, nesse ponto, que eu quero aqui focar, nesse ponto. Cristo aqui declara que João não era, na realidade, aqui um caniço agitado pelo vento, uma cana agitada pelo vento, como algumas traduções aqui afirmam. Uma cana, o que vieste ver? Uma cana agitada pelo vento, um caniço agitado pelo vento. Cristo aqui está falando, o que vieste ver? Um homem frágil. O que vocês vieram ver aqui? Um homem que, na realidade, ele transige com o erro. Jesus se referia aqui, na realidade, ao caráter de João, à pessoa de João. Vocês vieram ver aqui um homem dúbio na sua fé, um homem incrédulo. O que viesse ver?
estava falando da pessoa de João. O que é que vocês vieram ver? Que viesse ver um caniço agitado? Um homem inconstante? Um homem sem fé? A intenção de Jesus aqui é negar que João, que ele fosse um homem sem fé. Essa aqui era a intenção de Jesus Cristo. Era testificar a respeito da pessoa de João, da figura de João. Então quando ele diz, mas o que viesse ver no verso 8? Um homem trajado de vestes luxuosas? Não, porque os homens que trajam vestes luxuosas, eles estão nos palácios, nas casas dos reis. O verso 9 ele diz, mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta, porque está aqui alguém que é maior do que um profeta. Então Jesus começa a testificar acerca de João, depois que João manda os seus mensageiros. Ou seja, os mensageiros de João não estão mais ali para levar isso para João, mas Jesus está testificando para a multidão a respeito de João Batista. Sabe o que é bem interessante aqui nesse texto? É que muitas vezes nós, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento sabe, que a nossa fé ela cambaleia, porque há um momento onde a luta está tão grande, a dificuldade está tão grande, que parece que nós vamos desmoronar, que parece que a nossa fé ela não vai aguentar. Ela não vai ali, sabe, parece que ela vai sucumbir, mas ela não sucumbe, ela não se dobra, porque no último momento ali Deus nos fortalece, porque nós somos fortalecidos em Deus. A nossa força não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, e é por isso que nós não somos quebrados, porque a nossa força vem de Deus. Nós podemos ser até dobrados, mas não somos quebrados, porque a nossa força vem de Deus. E ali, aquele momento de dúvida, aquele momento de abalo, aquele momento temporário, que a fé de João, ela dá, por um momento ela vacila, Jesus não leva isso em conta, pelo contrário. Aquela fotografia do momento da vida de João não é o filme da vida de João. Jesus testifica quem era João, o que vocês vieram ver. Um homem aqui, um caniço agitado pelo vento, um homem inconstante, um homem fraco, um homem abatido, um homem sem fé. Não. Um homem de vestes finas, um homem vestido luxuosamente. Não, isso vocês encontram nos palácios, nas casas luxuosas. Viesse ver um profeta? Sim, muito mais do que um profeta. Diz aqui um homem que é mais do que um profeta. E ele começa a testificar acerca de João Batista. Ele começa a falar de João Batista, aquele que está no cárcere, aquele que preferiu perder a sua liberdade, que não negociou a sua liberdade para não transigir com o erro. Ele não transigiu com o erro. Ele não vendeu a sua liberdade, não negociou a sua liberdade. Pelo contrário, ele preferiu continuar acreditando em Deus, confiando em Deus. É verdade que por um momento ele teve um momento de dúvida, mas Deus nos mostra que nós somos imperfeitos, que perfeito só há um, que é Ele. Mas dentro da nossa imperfeição, Deus mostra o seu amor e mostra que mesmo dentro das nossas imperfeições, é Ele que nos torna perfeitos. É Ele que nos capacita. E Jesus aqui vem e diz que embora que nós em algum momento da nossa vida venhamos ter dúvidas, embora que em algum momento da nossa vida nós venhamos duvidar, mas que bem-aventurado é aquele que não vai cair. É aquele que consegue ficar firme. É aquele que, seja qual for o vento que soprar sobre ele, ele vai permanecer sobre a rocha,
porque é o Senhor que o sustenta, é o Senhor que lhe guarda. Veja que Deus nos chamou não para sofrer. Veja o Salmo de número 128. O Salmo de número 128 fala que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que ele feliz será e tudo lhe irá bem. Tudo lhe irá bem. Sabe por que tudo lhe irá bem? Porque a confiança dele está em Deus, porque ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será. A sua mulher será como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. É assim que é o homem que teme ao Senhor. Assim abençoado este homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor. Então Deus, a promessa de Deus não é para a nossa vida, não é de sofrimento, não é de dor, não é de miséria. A promessa de Deus para a nossa vida é de abundância. Então essa luta, essa dor que você está passando, não é promessa de Deus na sua vida. Existem dois tipos de oração. Existem dois tipos de comportamento. O comportamento da autopiedade, a oração da autopiedade, e a oração da decisão. A oração que você se levanta, a oração que você se ergue. A oração da autopiedade é aquela oração que você aceita a condição de derrotado. Que você começa a dizer, não, eu sou derrotado mesmo. Eu nasci para sofrer. Eu aceito Deus ser derrotado. Eu nasci para sofrer mesmo. É a vontade de Deus que eu sofra. Deus quer que eu seja assim mesmo. Eu vou aceitar que eu seja esse derrotado mesmo. Porque tudo que eu estou passando é da vontade de Deus. Essa é a oração da autopiedade, do autossofrimento, do autoflagelo. Mas a oração da decisão é aquela oração que Davi fez quando toda a cidade de Ziclag tinha sido destruída, quando a cidade de Ziclag tinha sido queimada, quando a família de Davi tinha sido levada. A Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais lágrimas e não ter mais forças. E ele chegou diante de Deus, se prostrou e disse, Senhor, perseguirei eu esses incircuncisos? E se eu perseguir, eu os alcançá-los-ei? E se eu alcançar, eu vou recuperar aquilo que eles me roubaram? E Deus então responde, persegue, e tudo te será restituído. Essa é a oração da decisão. É a oração de um homem, de uma mulher que confia em Deus. É a oração de uma pessoa que não aceita viver na miséria. É a oração de uma pessoa que mesmo estando no meio de um flagelo, fala, não, Deus não me criou para viver dessa forma. Deus não me criou para viver doente, miserável. Deus não me criou para viver aqui agora, sofrendo dessa forma. O milagre, queridos, ele só acontece no meio da necessidade, da dificuldade, da impossibilidade. O milagre ele só pode acontecer aonde há uma ausência de um homem agir com as suas próprias mãos. Aí há uma necessidade da intervenção divina. Só pode haver um milagre quando você olha por todos os lados e você não vê uma saída. Quando você olha para um lado e para o outro, para frente e para trás e para baixo, e você não vê saída. Aí você ergue os seus olhos e você fala, agora, somente agora, eu tenho que clamar aos céus, eu tenho que clamar ao meu Deus. Somente Ele pode agir. Essa é a hora da decisão. É a hora da oração. Que você toma uma decisão e diz, Deus, eu preciso. É a hora que você se humilha perante o Senhor. É a hora que você se rende. É a hora que você reconhece que não há mais forças em você.
que não há mais condições em você, que humanamente falando acabaram os seus recursos e que agora você tem que tomar uma posição. E que o milagre agora precisa acontecer da parte de Deus na sua vida. É a hora que você se rende por completo diante de Deus. É a hora que a sua força se acabou, mas que agora a força de Deus precisa entrar na sua vida por completo. É a oração da decisão. Acabou o autoflagelo, acabou a autopiedade, acabou aquele negócio de dizer a minha vida é assim mesmo, é bom morrer assim. Você toma uma decisão diante de Deus. Aqui Jesus ele faz uma declaração. Aqui Jesus mostra para todos. Olha, aquele homem que está lá, João Batista, preso, não é um caniço agitado pelo vento, não é um homem imprudente, não é um homem sem fé. Aquele homem que está lá preso não é um homem constante. É um homem que não transige com a imprudência, que não transige com o erro. É um homem que não se vendeu. É um homem que enfrentou os magistrados. É um homem que pregou a verdade. É o homem que não teve medo de Herodes, que pregou o pecado de Herodes e jogou na cara dele, de Herodias. Que pregou a prostituição de Herodias e de Herodes. É um homem que não teve medo da população. É um homem que jogou o pecado deles, rosto abaixo. Lançou sobre eles, sobre o seu rosto, ou sobre os seus rostos, o seu pecado. E não teve medo das consequências, ainda que custou-lhe a liberdade. Mas como prêmio, recebeu esse grande elogio de Jesus, e mais do que isso, a salvação. E se tornou, pelas próprias palavras de Jesus, como um dos maiores profetas, nascido de mulher, como um dos maiores homens, menor apenas do que o Filho de Deus. É assim que Deus pinta aqueles que confiam nele, que têm defeitos, que têm falhas. Eu não sei qual é a fotografia do momento da sua vida. Talvez seja um tropeço, talvez seja um vacilo, talvez seja uma dor, talvez seja um momento de dúvida, talvez seja o que for. Eu não sei. Por um momento você talvez achou até que Deus tinha te abandonado. Como João aqui duvidou até que Cristo de fato era o Cristo e talvez pudesse vir outro, e mandou perguntar isso. Mas Jesus trata de dizer que esse homem ele não está duvidando. Jesus trata aqui de dizer que Jesus trata de dizer aqui, Cristo trata de declarar aqui que esse homem não é um homem de dúbia fé, não é um homem de um caráter duvidoso, não é um homem agitado pelo vento, que é levado por ventos de doutrina, não é um homem que transige com o erro, não é um homem que prega em verdades, pelo contrário, ele acredita naquilo que ele prega, e sem temer os homens, sem jamais temer a opinião popular. O que vieste fazer aqui? Jesus pergunta para aquela multidão. Vieste ver um caniço agitado pelo vento? Um homem inconstante? Um homem sem fé? Ou um profeta? Jesus exalta a pessoa de João.
Jesus está falando de você. Talvez as pessoas olham para você e vê você como um derrotado, uma derrotada, hoje um nada. Uma pessoa desfigurada daquilo que é uma pessoa vitoriosa. Mas Deus está olhando para você como Ele olhou para João Batista. Não um caniço agitado pelo vento. Não uma cana quebrada. Não um homem sem esperança. Não um homem de fé duvidosa ou incrédulo. Mas um vencedor. Um homem que enfrentou os magistrados. Um homem que enfrentou os fariseus. Um homem que enfrentou os doutores da lei. Um homem que enfrentou os religiosos. Um homem que enfrentou Herodes. Um homem que enfrentou os imperadores. Pregou o pecado. Jogou o pecado deles na cara deles. Pregou a palavra. E não, de maneira nenhuma, negociou a sua liberdade. Jesus mostrou quanto aquele homem era vitorioso. E Jesus está mostrando para você e está falando para você que você é vitorioso, que você é vitoriosa. Talvez os outros não conseguem ver isso, como aquelas pessoas não conseguiam ver em João isso. Mas Jesus enxergava em João um vencedor. E Jesus enxerga em você um vencedor. É essa palavra que eu quero te deixar hoje. Você não é uma derrotada. Você não é um derrotado. Ainda que os próprios familiares possam dizer e possam olhar e te ver como um derrotado. Como um doente, como uma doente, como um fanático, como uma fanática. Como talvez um desempregado, uma desempregada hoje. Mas Jesus Cristo te vê como um vitorioso, como uma vitoriosa. E eles ainda vão olhar para você e vão te ver como um grande homem, como uma grande mulher de Deus, como Jesus te vê hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus possa, em nome de Jesus, revelar para você aquilo que Ele te vê, da forma que Ele te enxerga, que você também venha se enxergar da forma que Deus te enxerga. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nessa quarta-feira, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que a graça dEle possa vir sobre as nossas vidas de uma forma muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, eu oro ao Senhor nessa hora e peço ao Senhor que aqueles meus amados irmãos e irmãs que agora nos assistem, que o Senhor possa ir agora ao encontro de cada um, que o Senhor possa tocar em cada um, que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa mostrar para eles quem de fato eles são, da forma que o Senhor os enxerga como vencedores, como vencedoras, que eles possam deixar de ser pessoas indecisas e se tornar pessoas decididas a vencer. Que o espírito de decisão que veio, ó Pai Celestial, sobre Davi naquele dia, venha sobre essas pessoas e que elas tomem uma posição de alcançarem a vitória. Nós oramos agora e te pedimos em um nome do Senhor Jesus, que os céus se abram nessa quarta-feira e que manifeste a glória do Senhor de uma forma soberana sobre todos os meus irmãos e irmãs da Igreja Manancial da Graça, sobre os amigos e amigas, sobre aqueles que nos ouvem, sobre aqueles que nos visitam, sobre aqueles, ó Pai Celestial, que têm nos pedido orações, sobre aqueles que estão nos hospitais, sobre aqueles que estão, ó Pai Celestial, no livro de oração, que seus nomes estão, ó Pai, escritos nos livros de oração, que nós oramos constantemente, todas as madrugadas, pedindo pela vida deles e delas, que o Senhor possa ir ao encontro para abençoar, tocar-lhes com teu bálsamo, curando, restaurando, dando-lhes saúde, abrindo portas de emprego, restaurando,
Pai Celestial e dando alívio. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Que essa comunhão poderosa do Espírito de Deus se repouse sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre todos da tua família. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Paz e graça, meus queridos. E no domingo estaremos ali presencialmente às 18h30 na igreja sede, em nome de Jesus. Tá bom? E no sábado nós veremos a nossos irmãos da igreja do Jardim Gá, como estará lá, como é que nós vamos nos comportar. Daqui até lá nós vamos decidir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.